Juízes 13, o nascimento de Sansão. Esse é o nosso capítulo de hoje. Vamos ler os versículos de 1 a 5. Juízes 13, de 1 a 5. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos capacita mais uma vez para que nós possamos aplicar essas verdades em nosso coração. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pode passar aí, Mateus. A gente leu aí Juízes 13, do 1 ao 5, que é essa parte inicial. E aí pode passar. Eu queria começar com vocês com essa ideia aqui de nós entendermos o que é tipo e antítipo. O que é o capítulo 13 de Juízes? É o nascimento de Sansão, ele aponta para o nascimento de Cristo. O tipo é o que aquele fato se parece. Então, o nascimento de Sansão é um tipo do nascimento de Cristo. E o que é o antítipo? É o próprio acontecimento em si. Certo? Então, o nascimento de Sansão é o tipo do nascimento de Cristo, que é o antítipo. A ideia é essa. A gente viu agora, né? A morte do sumo sacerdote é o tipo ali do sacrifício de Cristo, que é o antítipo. A ideia é essa. Certo? Então, por que eu digo que... quais são as evidências que a gente tem para dizer, não, o nascimento de Sansão é um tipo do nascimento de Cristo? Por causa das semelhanças com os acontecimentos. Mas não é tudo igual. Existem semelhanças e diferenças, mas bastante semelhanças. Aqui, como a forma, como Sansão, ele vai ser concebido aqui. Né? Pode passar, Mateus, diz assim: Sansão, ele vai ser o último juiz de juízes. Ele é o fechando com chave de ouro. Né? E é interessante que ele é o único juiz que a gente acompanha do nascimento dele até a morte. É do nascimento dele à morte. Nenhum juiz era assim, simplesmente ele chega, Deus levantou fulano, e aí foi lá e... Não, Sansão é diferente. Sansão a gente vai pegar os detalhes dele, porque a gente está numa época aqui de muita desordem. E a gente vai ver porque essa desordem estava acontecendo. Certo? E Sansão a gente vai ver que já era um juiz muito diferente dos outros. Sansão é um juiz, por exemplo, muito diferente de Jefté. É um cara que ele não estava muito aí para respeitar regras, não. E a gente vai ver que mesmo assim Deus vai usar a vida dele para livrar Israel de um dos grandes inimigos que eram os filisteus. Os filisteus, eles só vão ser expulsos de fato, assim, de forma completa na época de Davi. Né? Aqui vai ser um calo na vida de Israel. E aí a gente tem eu botei aqui, né, o versículo, ele está fora do padrão. O versículo diz assim, ó: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso eles me entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos.
Por que o versículo está fora do padrão de Juízes? Eles fizeram o que era mal, e por isso Deus foi lá e entregou eles nas mãos dos filisteus. E no versículo 2, ele já fala sobre o nascimento de Sansão. Sansão nasceu. Vai ser anunciado aqui, vai nascer. Por que ele está fora do padrão? Porque não tem e o povo se arrependeu, clamou, e Deus levantou o juiz. Não tem mais. Esse é o fora do padrão. Sempre era assim. Deus ia lá, mandava os inimigos, o povo clamava, depois que o povo clamasse, Deus mandava o juiz. Deus levantava. Não, o povo disse, não estou nem aí, não quero saber, tá bom. Tem um inimigo aqui, a gente fica com ele, convive com ele, não tem problema não. Não está precisando mais de nada não. E mesmo sem o povo clamar, Deus vai mandar o Salvador. Deus vai mandar o que vai libertar aqui, mesmo se o povo achar que precisa. Isso Juízes está tão declinando agora, que agora ninguém mais clama não, ninguém pede perdão dos pecados, e mesmo assim Deus vai mandar, certo? Irmãos, 40 anos é muito tempo, né? 40 anos nas mãos dos filisteus. Veja, se os filisteus dominassem Recife no ano que eu nasci, aí ia faltar 8 anos para os filisteus, para vir aqui um Salvador. É muito tempo, irmãos. É muito tempo. E eles, tá bom, a gente convive com o pecado, a gente convive com a idolatria, a gente convive com os deuses dele, não tem problema não. Esse é o contexto aqui triste, né, da nação de Israel. Pode passar, Mateus. Versículo 2, ó, vai dizer assim, eu quero que vocês achem, caça ao tesouro agora, versículo 2. Qual o nome da mãe de Sansão? Né? Qual é o nome da mãe dela? Da mãe dele? Não tem, né? Olha, havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. O nome do pai tá, cuja mãe era estéril e não tinha filhos. Olha, é interessante, é proposital isso aqui, na narrativa, você não ter o nome da mãe dele, né? Por quê? Porque o que é que o narrador está dizendo pra gente? Sansão veio do nada. Ele veio do nada, ninguém pediu, ninguém chamou. Ele veio de onde você menos esperar. Ele veio de uma mulher anônima. E essa mulher, que a gente não sabe o nome dela, ela tinha um problema. Que era um problema meio recorrente na narrativa bíblica. Qual é o problema que ela tem? Ela era estéril, ela não tinha filhos. Passa aí, Mateus. Eu tenho Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, tudo com problema para engravidar. Sara e Isabel foi mais a questão da idade. Ela já estava com idade muito avançada para ter um filho, e mesmo assim tiveram. Rebeca, Raquel e Ana, problemas para engravidar. E mesmo assim, não temos o nome dela, né? Mas a mãe de Sansão, problemas para engravidar. E mesmo assim Deus vai lá e age e ajuda, né, essas mulheres. E esse problema, ele é um tipo do que acontece com Maria. Mas só que Maria o negócio é maior. Por isso que é um tipo, por isso que não é igual. É algo parecido. É um milagre Deus pegar uma mulher estéril e dar um filho a ela. A gente vê muito esse padrão na Bíblia. Mas vai acontecer um milagre muito maior com Maria. E esse problema também ele é destacado aqui. Versículo 3 a 5, pode passar, Mateus. Diz assim, né? O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz ao filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cujo a cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, e desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Ele não vai livrar totalmente, ele começará. E é interessante porque, olha, o menino é preparado com uma coisa que é mencionada aqui, que é chamado de voto do nazireu, desde o ventre.
Tem essa particularidade aqui. Outra coisa que parece, olha, um anjo vem falar com a mãe de Sansão, da mesma forma lá como foi com Jesus, né? O anjo vem falar, a gente vê essa semelhança, e ele vai deixar... Qual é a recomendação dele? Você vai fazer essas coisas que faz uma pessoa que está com o voto do Nazireu. E pode passar, Mateus. A nossa base para isso é o número 6. Nazar, em hebraico, significa separado, né? Essa era a ideia. E era uma restrição para se dedicar ao Senhor. Se você quisesse se dedicar ao Senhor em alguma coisa, você poderia fazer o voto do Nazireu. E o que é que englobava o voto do Nazireu? Segundo o número 6, tem 4 modalidades aqui. Restrição de comida, restrição de bebida, não cortar o cabelo, não tocar em cadáver. Certo? Essas eram as coisas. E entenda, você não precisava passar a vida no voto nazireu. Você poderia ser um voto de 6 meses, podia ser um voto de 1 ano. E no final, para selar esse voto, você fazia um sacrifício. Para acabar com o voto nazireu. Certo? Se vocês estiverem com alguma dúvida, é só perguntar, viu, gente? Não é mais o sermão, né? É o estudo. Tá? Então eu tenho essas 4 coisas aqui. E o que vai acontecer de diferente daquele que, por exemplo, Adeilson lá, judeu, e ele quer fazer o voto nazireu? Ele pode começar o voto agora, fazer durante 1 ano, depois faz o sacrifício e termina. Qual é a diferença de Sansão? Sansão teria que ser para a vida toda, né? Olha, antes dele nascer, nem ele vai começar a cumprir o voto nazireu, já é a mãe dele, né? Ele vai ter que cumprir esse voto, ela vai começar com todas as recomendações lá de número 6, para ele cumprir o voto nazireu, não cortar o cabelo. Aí o que é que a narrativa vai dizer a gente, né? A força de Sansão estava onde? No cabelo. Cortaram o cabelo dele, perdeu a força, né? E a gente vai falar sobre isso, certo? Na parte lá que cortam o cabelo dele, né? O cabelo dele é que era a força dele. A gente vai ver sobre isso. Pode passar aí, Mateus, vê. Como eu falei, o voto nazireu de Sansão começou desde o ventre, mas será que ele iria cumprir isso em vida? Né? É interessante porque a gente não tem muita oportunidade de tocar em cadáver. Mateus tem mais do que a gente, né, Mateus? Talvez um legista, né, sei lá. Mas a gente não fica, hoje eu toquei num cadáver. Não. Na época de Israel, quem não trabalhava com isso também não tinha muito essa oportunidade. E Sansão, a gente vai ver um episódio que na época é o episódio já do casamento dele, que é o capítulo 14, ele vai ter essa oportunidade de tocar em cadáver, e ele vai tocar. Porque, veja, talvez seria a regra mais fácil de cumprir, né? Não tocar em cadáver. Comparado à comida, bebida, né? E ele, até essa regra, a Bíblia vai falar que ele vai descumprir. Sansão não era um cara muito obediente. A gente vai ver isso, certo? A vida dele não era uma vida tanto de obediência ao Senhor, não. Mas mesmo assim Deus vai usá-lo, certo? Esse é o voto nazireu que ela vai cumprir aqui, né? Esse menino, isso é para dizer que ele é consagrado ao Senhor. Esse menino, ele tem um plano aqui. Deus tem um plano na vida dele específico para libertar o povo de Israel dos filisteus. O anjo já deixa isso claro para a mulher. Versículo 6 vai dizer assim: então a mulher foi a seu marido e lhe disse: o homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à do anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela vai ser a vida toda. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo, porém Manoá, o marido, não estava com ela.
A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e o seguiu, e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com a minha mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor lhe disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disser a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Pergunta para vocês, pode passar, Mateus, já passou. A vontade de Manoá em querer falar com o anjo é vista como uma falta de fé? Né? Veja, a mulher chega para ele e fala o que o anjo diz. Exatamente o que o anjo diz. Aí ele diz: não, eu quero falar com ele. Aí ele aparece, ele não está. Ele aparece para ela de novo, ele não está. Aí, calma que eu vou chamar ele. Chama ele. E ele pergunta isso aqui do versículo 12 para ele. Isso aqui é porque ele... Será que ele estava de alguma forma desconfiado? O que é que vocês acham? Não. Por que ele queria falar com o anjo, então? Acho que é mais aqui uma questão de receber a instrução que a sua esposa recebeu primeiro. Certo. Assim, pode ser que eu esteja errado, mas vamos entender Manoá como cabeça do seu lar, e ele entender a sua responsabilidade perante isso, em o que é que vai acontecer com o filho, né? Como é que eu vou proceder em relação ao meu filho, né? E aí ele receber do próprio anjo. Pode passar, Mateus. É justamente... Alguém relê para mim o versículo 12. Olha a fala dele no versículo 12, né? Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Essa é a ideia. Veja, o anjo chegou para a mulher e disse o que é que ela deve fazer com o menino na barriga. Manoá quer saber o que é que ele deve fazer com o menino nascer. Veja, Manoá, ele sabe como é que as pessoas criam os meninos judeus, ele sabe, mas olha, você está me dizendo que esse menino vai salvar o povo de Israel. Será que existe alguma coisa diferente que a gente deve fazer nele, né? Ele está preocupado, a preocupação dele é a preocupação de um pai. A preocupação dele é a preocupação de um líder. Como eu devo criar essa criança? É uma preocupação louvável. Não é a falta de fé em querer... Será que foi o anjo mesmo que falou? Manda ele vir falar comigo. Não. Isso aqui não é o que o texto quer ressaltar. Ele quer ressaltar a preocupação de Manoá em criar o menino. Olha, esse menino deve ter alguma criação diferente, né? Além do Nazireu, que ele conhecia, o voto do Nazireu. Mas a resposta do anjo é a mesma que ele dá à mulher, né? E a mesma que a mulher disse a ele. Ele diz: você não vai se preocupar com isso, não. Mudou nada. A mesma resposta. Olha, copiou e colou. Versículo 13. A mulher deve guardar. O que é que ele está falando? O que é que eles vão fazer no ventre? No menino no ventre. Você não pode fazer e ele vai fazer a mesma coisa que ela está fazendo quando nascer. Manoá, não se preocupa com isso. Olha, um dia de cada vez. Faz o que eu mandei você fazer agora e não te preocupa com isso. Eu vou guiar, eu vou preparar esse menino e eu vou dando as devidas responsabilidades. É uma pergunta válida aqui, mas aqui é uma ansiedade, a gente diz, não é? Olha, como é que tem alguma coisa especial? Não, você vai criar ele. Veja, o meu filho vai ser pastor. Como é que eu devo criar esse menino, né? Ele deve ter 3 devocionais, né? Não só uma, como tem o filho dos outros, né? Ele deve ter um negócio. Não, você vai fazer como todo pai cristão faz. Você vai criar ele no caminho
onde ele deve andar. E o plano na vida dele, quem vai traçar é Deus. Entendeu, Daí? Olha, quer ter um pastor, né? Mateus também. Certo? Não é para dizer, não, já que eu quero que ele seja isso aqui, ele vai ter que ler mais, tem que entender mais o catecismo aqui antes que todo mundo. Não. Você deve fazer o seu papel de pai, de sacerdote do lar, de mãe. Então é a mesma coisa. E aí pode passar, Mateus? O que é que vai acontecer agora? Manoá convidou o anjo para uma refeição, né? É interessante esse episódio aqui, a partir do versículo 14. Veja, não deve comer nada que procure... Ah não, esse aqui eu já li, né, o 14. Versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Versículo 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. É interessante essa expressão, né? O anjo do Senhor. Eu botei aqui, né? Aqui é o mesmo termo anjo do Senhor que aparece no episódio de Gideão, lá em Juízes 6, quando Gideão, o anjo do Senhor aparece para confirmar a missão dele e o que é que ele deveria fazer para salvar Israel das mãos dos midianitas. Aqui o anjo do Senhor é o Filho de Deus. É o anjo com letra maiúscula, né? E aqui as características vão mostrar que eles estavam falando com o próprio Filho de Deus. Né? Com uma aparição aqui do próprio Filho de Deus. E a gente vai ver isso nos símbolos que está sendo mostrado aqui para a gente. Certo? Versículo 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou, né? Ele está dizendo assim: poxa, qual é o seu nome, para a gente poder lembrar, para a gente talvez dizer ao nosso filho: olha, foi o anjo tal que veio ao nosso encontro e falou de você e disse que você vai ser o líder, até para respaldar isso, né? Mais essa história. Qual é o seu nome? A gente quer saber. E é interessante essa resposta, né, do versículo 18. O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Né? Pode passar aí, Mateus. Qual é a origem desse termo maravilhoso? O que é que ele quer dizer com maravilhoso? O que é que vocês entendem aí? Por favor, alguém pode ler aí o Salmos 139, 5 e 6, porque é a mesma conotação desse maravilhoso, que é do versículo 18, e talvez a gente entenda mais claramente no Salmo 139. Por que você pergunta o meu nome, que é maravilhoso? Tu me cercas por todos os lados e pões tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Qual é a conotação desse maravilhoso aí? Oi? Transcendente. É algo muito profundo, né? A conotação do maravilhoso no 139 é isso, olha, esse tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é muita coisa para eu processar, é algo muito profundo, muito elevado para minha incapacidade humana. Por que eu digo isso? Porque o mesmo termo maravilhoso do 139 é o termo maravilhoso aqui do 18. E não foi eu que achei isso, não. Foi os comentários que me disseram, né? Isso aí eu não tirei da minha... eu lembrei do Salmo 139 agora, ó, quando eu vi. Não. O que é que ele está dizendo? Olha, por que pergunta o meu nome, que é maravilhoso? Olha, por que você pergunta o meu nome, que é muito profundo, que não tem como eu explicar aqui para você o que é que está acontecendo aqui, você entender perfeitamente. É muito profundo o que está acontecendo aqui. Eu sou muito profundo, o conhecimento sobre mim, sobre o meu nome, é muito inalcançável. Dentro da sua limitação, é isso que Deus está fazendo. Ele está se apresentando dessa maneira. E por que ele diz maravilhoso? Porque ele é conhecido como maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É um dos nomes de Jesus.
né? E aí o que é que acontece aqui? Nós temos o sacrifício. Manoá vai fazer o sacrifício. Olha, se você quiser fazer um holocausto, né? E ele aí vai seguir a ideia de Jesus aqui, a palavra de Jesus, versículo 19. Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saía do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela, e ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Mais uma vez, né? O anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Né? Pode passar aí, Mateus. Por que após esse ato extraordinário, Manoá pensou que ia morrer? O que é que acontece aqui, irmãos? Ele faz o holocausto, quando a chama sobe, o anjo vai lá, sobe na chama e sobe junto com a chama. Essa é a visão que Manoá e a esposa estão tendo. Certo? Olha que evento aqui extraordinário. Isso não acontece todo dia, né? Nunca mais ele vai ver esse anjo. Ele sobe na chama junto com o holocausto. Olha a figura de linguagem aqui. E ele sobe. E quando ele olha isso, ele diz: a gente vai morrer. Por que ele pensa que vai morrer? Certamente vamos morrer porque vimos Deus. O que é que vocês acham? Ele entende, ali não é só um anjo, ali é o anjo do Senhor, ali é Jesus, ali é o próprio Deus. Ele alega ali, né? Vimos Deus, vamos morrer. Por que essa reação? Não é para quando você vê Deus, você ficar com a paz de espírito, não é? Você ficar maravilhado. Eu achei interessante a figura de linguagem que, como o pastor Paulo Brasil na quinta-feira, ele descreveu Deus chegando no jardim, assim que Adão pecou. Imagina Adão ouvindo os passos de Jesus. Olha, no crepúsculo é a hora que ele chega, ele se aproximando. Que visão é essa? É uma visão de tranquilidade? É uma visão de terror, né? Por que uma visão de terror? Porque eu sou pecador. E eu estou diante de um Deus santo. É Gênesis, Êxodo 19, Juízes 13. Diante da santidade de Deus, o homem não fica maravilhado. O homem sente medo, né? É medo e pavor, é raio e trovão. Moisés, não fale, não deixe Deus falar com a gente, fale e diga, a gente não quer ouvir. Essa é a reação, né? Diante da santidade, olha, é Deus, rosto em terra, e agora a gente vai morrer. E a resposta, olha, a resposta da esposa, a gente não sabe nem o nome dela, é fantástico. Pode passar aí, Mateus. Qual é a resposta dela, versículo 23? Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Olha, a resposta dela, irmãos, é de uma teologia muito profunda, como eu coloquei aqui. Não como eu disse, né, a presença de Deus, ela nos traz paz e tranquilidade. Eu ouvi uma pregação, irmão, sobre esse texto, que o pregador disse assim: a esposa de Manoá deu um fora em Manoá. Ele disse assim: ó a cabeça, né? Se Deus não quisesse nos matar, ele não teria dado o filho, a promessa. Se liga, Manoá. E ele terminou a pregação assim, irmãos. Ele terminou a pregação com a coisa mais importante do texto, que é essa resposta. Ele está dizendo: olha, se Deus quisesse nos matar, ele não teria aceito o holocausto. Se Deus quisesse nos matar, ele não teria enviado seu filho. Por quê? Porque na hora do holocausto,
O anjo do Senhor, ele pula do holocausto. E ele sobe para satisfazer a ira de Deus. Essa é a figura aqui. Essa é a importância. Manoá, a gente não vai morrer por causa de Cristo. Porque Cristo é o holocausto. Ele foi em direção, ele subiu, ele satisfez a ira de Deus. Sabe por que a gente não precisa ter medo, Manoá? Porque Cristo, ele é o nosso holocausto. Essa é a pergunta. Ela não está dando fora nele, né? Está mandando ele se ligar. E por causa disso, vai vir o Salvador. Por isso que é o tipo, né? O nosso filho, ele só vai nascer porque Deus aceitou o holocausto. Deus aceitou o holocausto. Por isso nós não vamos morrer. E o Salvador virá, que aqui é representado por Sansão, né? Então veja como isso é profundo, né? Versículo 24. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Essa é uma visão geográfica que era o local onde os filisteus mais ficavam, né? Dan era uma das cidades mais invadidas pelos filisteus. E a gente vai ver essa grande briga aí de Sansão com os filisteus. No 14 a gente já pula para o casamento de Sansão, né? E aí só para a gente concluir algumas observações finais. Primeiro, o nosso culto só é aceito por causa de Cristo. Não tem sentido nada do que a gente faz no culto ao Senhor se não for por meio de Cristo. Tudo tem que ser feito em nome de Jesus, porque nós só somos aceitos, a nossa adoração só é aceita por causa de Cristo. Essa é a figura de linguagem do holocausto aqui, né? Só para recapitular, o tipo é o nascimento de Cristo e o antítipo é o nascimento do Salvador. E por que é um tipo? Porque, olha, Maria se destaca de todas as mães, porque o milagre dela era muito maior. Não é porque ela era estéril, como Sara, Isabel, Rebeca, Ana. É porque ela era virgem. O milagre dela é maior. Ela vai ter um filho concebido do Espírito Santo. O nascimento de Sansão se parece com o de Cristo, mas o evento de Cristo, ele é único. Ele é diferente de todos, porque não tem como você ter um filho virgem. É para mostrar, ele é concebido do Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Eu queria deixar claro para os próximos estudos, a gente ter esse refrão de Juízes, né? Alguém lê, por favor, Juízes 13, 1, e alguém lê Juízes 21, 25, que é o último versículo de Juízes. E o 25, 21. 21, 25, perdão. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Veja, esse é um refrão que ele vai piorando em Juízes, até chegar no ápice aqui, que é o último versículo. Veja, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui, olha, cada um fazia o que achava mais reto. Aqui ele pega cada um fazia o que os seus olhos achavam que era feio. E consequentemente, quando a gente faz o que os nossos olhos saciam, a gente faz o que é mal aos olhos do Senhor, né? Essa é a ideia. Veja, uma sociedade, o que ela acha que é amor, ela pratica. O que ela acha que é fazer uma coisa boa é o que ela pratica. É uma sociedade que faz as coisas mal aos olhos do Senhor. Aos olhos dela. A partir do momento que eu faço as coisas na minha visão e aos meus olhos, eu faço o que é mal aos olhos do Senhor. Não tem como, irmãos. Não tem como você chegar aqui, não tem como você ler a Bíblia e você não ser confrontado. Não tem aquele que lê a Bíblia e diz, rapaz, tudo que está aqui eu já sempre fiz. Não, irmãos, constantemente a gente está negando o nosso eu.
E tem pessoas que elas saem da igreja porque simplesmente elas chegam num ponto que elas dizem assim, não, isso aqui eu não vou mudar a minha visão. Agora, isso aqui não, isso aqui é intocável. A visão de Deus está aqui, eu estou vendo a visão de Deus, mas isso aqui eu não vou mudar, eu não vou seguir. Eu não vou seguir. Eu não vou me submeter, porque a minha visão, isso aqui é inegociável para mim. Tudo tem que ser negociável diante da vontade de Deus. Tudo tem que ser descartado, não é negociado, é descartado diante da vontade de Deus. E a gente vai ver como isso aqui vai piorar, porque eles faziam tudo aos seus olhos. Aqui, como eu disse, né, no início, eles não estavam mais nem incomodados, esse é o refrão, né? Deus envia o Salvador quando o povo clama. Aqui o povo nem clama mais. Eles estão 40 anos nas mãos dos filisteus sem clamar. Já estão acostumados. Tá bom, a gente convive com eles. Mas mesmo assim, Deus vai lá e manda o Salvador, porque Deus é misericordioso. Nossa esperança deve estar no nascimento daquele que veio nos libertar do pecado, né? Deus, nós só somos aceitos diante de Deus por causa do maior holocausto, do sacrifício do anjo do Senhor. Amém?